Gustavo Reginato, do IBGE de Lajeado, como foi a realização do censo agropecuário no Brasil, mais especificamente aqui no Vale do Taquari, na área de abrangência do IBGE de Lajeado? Bom, Ayrton, é o seguinte, a gente, após esses 5 meses de trabalho aí de coleta, né, das informações, hoje a gente chega então ao número de estabelecimentos coletados. Eu estou aqui vamos pegando assim os 36 municípios da nossa região, a gente já chegou próximo a 21.500 estabelecimentos. Isso dá uma diferença em relação ao último censo, né, de 17%, uma redução no número de estabelecimentos em relação ao censo 2006, 10 anos depois, né? E é uma situação, Gustavo Reginato, comum a todos os municípios? Não é comum a todos os municípios. Tem município que aumentou o número de estabelecimentos agropecuários. Por exemplo, Westfália é um deles que aumentou em relação ao último censo, né? Mas assim, de um modo geral, inclusive no estado, houve essa redução. Que nem eu estou considerando os 17% aqui de redução, no estado deu 18% até o momento, vai ficar em torno disso, né? A redução dos estabelecimentos. Porém, a soma da área desses estabelecimentos não indica a mesmo percentual de redução. No estado, a gente já está verificando que ela vai chegar lá na mesma área, vai ficar muito próximo, estava faltando 0,5% agora, na semana passada, para nós chegar à mesma área de cobertura, digamos assim, desses estabelecimentos agropecuários. Gustavo, essa questão se verifica também no município de Estrela? Sim, Estrela também tem uma redução aí de número de estabelecimentos em torno de 7%, mas a área também não vai. A área vai ter um pouco de redução em relação, sempre comparando com o censo anterior, né? Mas não vai chegar vamos botar em torno de 3%. Então vai ficar muito próxima, vai ficar meio que estabilizada, né? Então nós temos, apesar de a gente ter um pouco do avanço da zona urbana sobre a rural, loteamentos e coisas, ele ainda tem, veja, 10 anos depois, 3% a menos na área não é tão significativo, né? Gustavo Reginato, qual é o fenômeno que explica redução de número de estabelecimentos agropecuários, mas, ao mesmo tempo, no final, se verifica uma mesma área mantida? O que explica este fenômeno? A gente acredita, assim, um pouco da questão o pessoal que vai chegando a uma idade mais avançada, não tem a sucessão, né? Ele, às vezes, não está tão estruturado e ele começa a desistir, então, de plantação e é agregado com produtores hoje que têm mais estrutura, eles arrendam essas áreas. Então, se soma um que era um estabelecimento, hoje não é mais, e se soma a um que já existia, né? O que era 2, hoje é 1 em muitos estabelecimentos. Exato, isso é bastante comum. Aqui na nossa região existe muito arrendamento e parceria de terras, né? O pessoal arrenda e planta, é interessante, né? Nós estamos no minifúndio, né? As áreas são pequenas, o cara tem trator, tem toda uma estrutura, ele vai lá e arrenda uma terra e planta mais área, né? Para agregar. Gustavo, esta ideia que se tem normalmente de que a área urbana dos municípios avança sobre a área rural, o censo parece que está desmistificando um pouco isso. Sim, mas se a gente vê, por exemplo, especificamente Lajeado, ele tem essa característica mais forte, né? Porque ali, de fato, é um município pequeno, onde aumentou muito essas questões de loteamentos e tal nos últimos 10 anos, e ele reflete, sim, um tanto. Se eu pegar Lajeado com uma redução hoje do número de estabelecimentos de 40% em relação a 10 anos atrás, mesmo que a área não acompanha esse mesmo percentual, porém, Lajeado já tem uma significativa redução também de área.
porém não na mesma proporção, né? Talvez chegaríamos a 25%, 30% na redução da área agricultável, né? que é coberta pelos estabelecimentos agropecuários, né? Gustavo Reginato, este aumento de área em algumas propriedades, em alguns estabelecimentos agropecuários, diminuição de número de estabelecimentos agropecuários, com relação a esta relação com produção, ela evidentemente que deve ter aumentado, né, a produção. Ah, sim, Ayrton. A gente não computou ainda esses dados, né? Mas não tem a tabulação deles, mas certamente, claro, vai depender do ano, da questão climática, toda essa questão, mas a tendência é que a gente tenha produtividades maiores em relação a 10 anos atrás, né? Com tecnologia, com várias formas de cultivos e proteção do solo, enfim, né? A tendência é que se tenha cada vez mais uma produtividade maior, né? Até porque